A vida de um artista é, muitas vezes, tão complexa e rica como as suas próprias telas. E isso é especialmente verdade no caso da pintora luso-brasileira Maria Lúcia Veiga. Vamos mergulhar na sua história, que é, no mínimo, fascinante. Para entrarmos no universo dela, o melhor é começar por um ponto alto bem recente na sua carreira, uma exposição marcante que, de certa forma, resume a sua visão artística. Ora bem, no final de 2025, a Sociedade Nacional de Belas Artes apresentou O Lugar do Olhar. E atenção, isto não foi uma exposição qualquer. Foi, na verdade, o culminar de um percurso artístico muito longo e muito pensado, que a afirmou, sem dúvida, no panorama da arte contemporânea. As palavras do curador, Jaime Silva, são muito curiosas. Ele diz que a pintura dela é um documento inolvidável que consegue reler a vida. Isto faz-nos logo pensar, não é? Quem é a artista por trás de um trabalho com esta profundidade? A resposta, como vamos ver, é bastante surpreendente. Para descobrirmos, temos mesmo de recuar no tempo. Porque o mais interessante é que o primeiro grande capítulo da sua vida profissional não foi passado no meio de tintas e pincéis. Foi passado no meio de livros e teorias. A história dela começa então no Rio de Janeiro, em 1948, e esta identidade luso-brasileira vai ser uma constante, um reflexo de uma vida que se dividiu entre dois continentes. E aqui está a grande surpresa. Antes de ser pintora, Maria Lúcia Veiga era do mundo académico, uma especialista em literatura, com uma mente treinada para analisar as estruturas e os símbolos do mundo dos textos. Uma base, digamos, pouco comum para uma artista plástica. E aqui conseguimos ver essa dualidade de uma forma muito clara. De um lado, o rigor da universidade no Brasil, o estudo profundo da linguagem. Do outro, a formação artística mais prática, em ateliês e mais tarde na Sociedade Nacional de Belas Artes em Portugal. São dois mundos que parecem quase opostos, mas que, na arte dela, acabam por se complementar de uma forma incrível. Então, a pergunta é, como é que se faz esta transição de teórica literária para pintora? Bem, não foi por acaso. Foi uma jornada muito consciente e consistente. Este percurso mostra uma evolução muito clara. Ela começa a expor em 2004 e logo no ano seguinte recebe um prémio, um sinal precoce do seu talento. Depois, a primeira exposição a solo, em 2010, ajuda a definir a sua voz, e a decisão de voltar a estudar formalmente em 2017, já com uma carreira em andamento, mostra um compromisso enorme em aperfeiçoar a sua técnica. Até os títulos das exposições individuais dela contam uma história. Olhem só, Vestígios da Floresta, Caminhos. Sugerem um universo de memória, de natureza, de um percurso pessoal. É quase como se a académica dentro dela estivesse a dar os títulos para as histórias que a pintora queria contar nas telas. E isto traz-nos de volta ao presente, à sua obra mais madura, onde aqueles dois caminhos, o da literatura e o da pintura, finalmente se encontram e se fundem numa visão artística que é só dela. Ao voltarmos ao texto da exposição, percebemos como tudo se liga. Aquele pensamento estruturado que ela trouxe da literatura enriquece a sua pintura de uma forma única. As telas dela são mais do que simples imagens, são narrativas visuais, cheias de camadas e de simbolismo. O curador elogia a técnica dela, falando em composições extraordinárias e execução impecável e solta. Esta mestria não surge do nada. É o resultado de uma vida de pensamento rigoroso, que agora se aplica à expressão visual. E reparem, fala-se também do seu conhecimento de teatro, o que ajuda a explicar a sua sensibilidade para a composição e para o drama nas suas obras. E é esta, no fundo, a essência da exposição. A pintura transforma-se num espaço de diálogo, não é algo para ser apenas visto, mas sim um convite à reflexão, um ponto de encontro onde o mundo interior da artista se cruza com a interpretação de quem está a observar. Então, o que é que podemos reter desta viagem pela vida e pela obra de Maria Lúcia Veiga? A sua carreira mostra-nos que a nossa identidade não é uma coisa só. As várias experiências, os conhecimentos diários que até parecem distantes, tudo isso se pode fundir para criar uma visão única. A académica e a pintora não são duas pessoas diferentes, são duas facetas da mesma alma criadora. E esta história acaba por nos fazer pensar nos nossos próprios percursos. De que forma que as diferentes partes da vida de cada um, mesmo aquelas que parecem já esquecidas, contribuem para a perspectiva que temos hoje do mundo. É uma reflexão que, sem dúvida, vale a pena fazer.